Boa noite, galerinha. Sejam bem-vindos a mais uma aula de estatística. O objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar com distribuições amostrais, né? Página 108 da apostila que a gente utiliza na nossa disciplina, né? Distribuições amostrais. Eu vou começar aqui e, a qualquer momento, se tiver qualquer dúvida, vocês podem me interromper, fique à vontade. Tudo bem, Viviane? Tudo bem? Sueli? Boa noite. Então, vocês podem ficar à vontade aí para me interromper, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Gente, esse tema é um tema que já tem uma certa complexidade, mas eu quero passar para vocês da melhor forma possível, né? Nem que a gente tenha que voltar, revisar. Eu vou com bastante calma em cima desse tema para que vocês possam entender perfeitamente o que são distribuições amostrais, tá? Vou falar um pouco aqui, tentem prestar atenção e na hora do exemplo vai ficar mais claro, tá? Só adiantando um pouco a dinâmica aqui da nossa aula. Por mais que eu possa falar e você não entender no primeiro momento, né? Depois você vai, no exemplo, eu tenho certeza que vocês vão entender. Beleza? Vamos lá. Distribuições amostrais, né? Ó, bastante calma. Para atingirmos o objetivo de entender o que seja uma distribuição amostral, então eu tenho que entender isso aqui. Esse aqui é meu foco. E a sua utilidade na inferência estatística. O que é inferência estatística? Inferir é mais ou menos assim, descobrir, né? Ah, eu quero saber qual que é a média da população baseado na média da amostra. Então, eu vou fazer uma inferência estatística. Eu vou inferir que a média da população é 10, analisando um pedacinho da população. É isso aqui, inferência. É a gente constatar, né, a gente induzir a um resultado, porque você não vai perguntar para toda a população, às vezes é inviável financeiramente, né? A gente já discutiu isso. Você não tem tempo para poder perguntar a toda a população, né? Enfim, você vai analisar ali um pedacinho da população para tentar inferir algo. Vou dar um exemplo aqui, até a gente usou esse exemplo na aula anterior, que eu tenho, por exemplo, sei lá, os pacientes diagnosticados com positivo para COVID-19, né? Para essa doença aí. Beleza. Aí eu tenho uma amostra de 10 mil pacientes, todos eles positivos. Aí eu quero saber, descobrir quais são os sintomas mais frequentes nesses 10 mil pessoas. Só que não tem como eu analisar 10 mil prontuários médicos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma amostra e identificar nessa amostra quais são os que mais aparecem, os sintomas que mais aparecem, e, consequentemente, inferir para as 10 mil pessoas que o sintoma é X, por exemplo, dor de cabeça. É isso aqui é inferência estatística. Ficou claro o que é uma inferência estatística, Viviane, Sueli? Tá tranquilo isso aí? Posso continuar? Alguém me escuta? Ah, beleza. Pode ligar o áudio aí, fiquem à vontade, tá? Então, inferência estatística é isso, né? Aí, ó, nós vamos, nesse capítulo, estabelecer algumas definições e conceituações, né? A primeira definição aqui é parâmetro.
Parâmetro é toda medida única, descritiva e numérica de uma população, né? Isso é um parâmetro. Isso é um parâmetro. Toda medida que é feita descritiva e numérica de uma população. Isso é um parâmetro. Estatística. Estatística é o valor obtido através de cálculo a partir de observações de uma amostra. Então, parâmetro é toda medida única, descritiva e numérica de uma população. Por exemplo, qual o sintoma que mais aparece nos casos de COVID, né? Quantas vezes aparece, a gente pode colocar assim, né? Porque parâmetro é uma medida numérica. E a estatística é o valor obtido através do cálculo a partir das observações de uma amostra. Continuando, os valores obtidos de diversas médias amostrais, o que são médias amostrais? Eu pego uma amostra, calculo a média. É isso que é uma média amostral, né? Aí, vamos supor que eu tenha várias médias amostrais. Eu peguei várias amostras. Isso é muito comum em alguns experimentos, né? Você pega várias amostras e calcula várias médias amostrais. Aí aquela primeira amostra tem uma média amostral, a segunda tem uma outra média amostral, e a terceira, e assim por diante, vai depender do número de amostras que você está coletando, né? Então, ó, os valores obtidos de diversas médias amostrais que foram, né, obtidas a partir de uma população não são necessariamente iguais entre si. Com certeza não, né? Se eu quero, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, descobrir a idade dos alunos que fazem administração, técnico em administração, no IFTM Campus Paracatu. Se eu pegar lá numa turma e pegar algumas amostras, sei lá, por exemplo, cada turma, eu tenho 4 turmas e cada turma tem 30 alunos. Aí eu pego, então, 4 amostras. Na primeira turma eu pego 10 alunos, na segunda turma eu pego 10 alunos, na terceira turma eu pego 10 alunos e na quarta turma eu pego 10 alunos. Então, ó, eu tinha 120 pessoas e peguei 40 pessoas. 10 de cada turma, 4 turmas, 30 pessoas, 120 pessoas, 10, eu tenho 4 amostras, né? 4, uma turma eu peguei 10, na outra eu peguei 10, na outra eu peguei 10, na outra eu peguei 10. Quantas médias amostrais que eu vou ter neste caso, neste exemplo que eu dei? Vocês conseguem entender? Sueli e Viviane, querem opinar? Aí eu vou ajudar. Quantas amostras que eu tenho, né? Então, se você observar, nesse exemplo hipotético que eu dei, eu tenho 4 amostras. Que são 10 alunos da primeira, 10 alunos da segunda, 10 alunos da terceira, 10 alunos da quarta turma. Concorda? Sim. Quantas médias amostrais eu vou ter? 40? 4. 4. Ah, não. O número de elementos da amostra, se eu somar todos, é 40. 40. Mas eu peguei 4 amostras, né? Tá lá em cima da mesa os nomes. Vai ter 4 bolinhos de nome com as idades. Concordam com isso, ele? Concordo. Aí, desse bolinho aqui com 10 alunos, eu faço a média. Vamos supor que deu 25 anos. 25,4. Do outro bolinho, deu 24,3. Do outro bolinho, deu 28. Do outro bolinho, deu 27. Então, eu tenho 4 médias, né? É assim que funciona. Então, eu vou ter 4 médias amostrais, nesse exemplo que eu citei aqui. Mas vamos lá, os valores obtidos de diversas médias amostrais, obtidas a partir de uma população,
não são necessariamente iguais entre si. Claro que não. Nesse bolinho com 10, a média foi 25. No outro foi 28. Né? Eles não são iguais. Aí, ó, o conjunto das médias amostrais forma uma série de médias sobre a qual podemos calcular uma média. Olha que interessante, não é confuso. Vamos supor aqui, ó, vou colocar isso aqui numa planilha, o que que ele está querendo dizer aqui, ó. Eu vou dar um exemplo clássico aqui, em cima desse exemplo, que ó, eu tenho 4 turmas, então essa aqui é a turma 1, essa aqui é a turma 2, turma 3, turma 4. Aí aqui, ó, eu vou chutar algumas idades aqui, vou gerar números aleatórios aqui. Esse aqui não foi coletado, né? Mas suponha que a gente pensar que foi coletado, né? Que isso aqui é real. Não foi porque eu estou gerando aqui agora, né? E, ó, aí eu quero, vamos pensar aqui no curso técnico, você entra mais ou menos com 16, só que você pode ter, né, alunos aí com, dá um exemplo aqui, 50, né, anos de idade. Aí, ó, eu vou gerar isso aqui, então eu vou gerar até o 11 aqui, ó, esses números. Ó, essa foi os números. E aqui, beleza, eu vou fazer a mesma coisa para o lado de cá. Beleza, ó, gerei para a turma 2. Aqui eu gerei para a turma 3, são as idades, isso aqui. Vocês entenderam essa parte? Sim ou não? Tô meio confuso aí. Não, não vai estar não. Aqui, ó, o que que eu gerei aqui agora, aleatoriamente? Isso aqui eu fui lá na turma 1, ela tinha 30 alunos, eu perguntei a idade de 10. E peguei cada uma das idades, entendeu? Entendi. Aí eu fui na turma 2, tinha 50 alunos. Eu peguei 10 alunos e pedi a idade, para escrever no papel. Entendeu? Na turma 3, a mesma coisa, na turma 4, a mesma coisa. Beleza. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho uma amostra, outra amostra, outra amostra, outra amostra. Eu tenho uma amostra. Aqui agora eu vou calcular a média. Então, vamos lá, vou calcular a média dessa amostra aqui. Ó, deu 32,8. E vou calcular das demais também, ó. Então, eu tenho 4 médias diferentes, né? Para ficar até mais bonitinho, deixa eu só salvar isso aqui, porque pode ser que a gente use depois. Eu ainda vou gerar mais aqui, ó. Eu sou um cara que vou gerar esses números aleatórios para 8 turmas. Suponha numa situação hipotética que nos cursos de administração eu tenha 8 turmas, né? Ah, essa aqui é a turma 5. Essa aqui é a turma 8. Essa aqui é a turma 7. Se vocês viram que toda vez que eu mudo alguma coisa, ele muda os valores? Vocês viram isso? Sim. Por isso que eu vou copiar aqui e jogar numa outra planilha, que aí ele não vai deixar isso acontecer. Aí, ó, agora eu tenho as médias aqui, ó. Ah, não, ele deixou, peraí. Deixa eu atualizar de novo, eu vou colar só os valores. Dá um Ctrl C aqui nessa planilha, e aqui eu vou colar só os valores. Aí, ó, agora ele não vai mexer mais não. Aí aqui, ó, eu vou calcular as médias. Viviane, tá aí? Tô aqui.
Quantas médias que eu vou ter, Viviane? Agora é 8, né? 8, perfeito. Vocês estão craque, viu que vocês entendem tudo? 8 média, aquela aqui, ó. Tá aqui no finalzinho, né? As médias, né? Ó. Deixa eu inserir aqui um elemento. Aqui, ó. Média. Essa aqui são as médias, né? Dessas minhas turmas aí, ó. Beleza. Viviane, eu posso calcular a média das médias? Pode. Você acha que vai ser bacana a gente fazer isso? Calcular a média das médias? Mas eu acredito que pode e, tipo, você quer saber, tipo, eu quero saber a média da média de todas as médias que eu peguei. Isso. Isso é legal. É isso mesmo. A ideia é essa aqui, ó. Aí eu vou calcular uma média única, né? Que vai ser quem aqui, essa média? Vai ser a soma desses caras aqui, não é isso? Dividido por quanto? Me ajuda. 8. 8. Ah, deu 32,6. Essa aqui é a supermédia, média das médias, né? É a média das médias. É isso que eu acabei de calcular aqui, ó, mostrando para vocês, né? Viu que não é difícil? Então é isso que a apostila está falando, ó. O conjunto de médias amostrais forma uma série de médias. O que é uma série de médias? Essas aqui, ó. Uma série é várias em seguida, né? Isso que é uma série. É isso ou não é? Quando você vê uma série no Netflix, é por quê? Qual que é a diferença de série para filme? É porque série tem várias etapas? É, ué, tem vários elementos. Isso que é uma série. Aqui tem várias médias, ó. É isso. E aí aqui eu calculei uma média das médias, né? Eu peguei as médias, somei todas e dividi por 8, nesse caso. Foi isso que eu fiz ali. Então, ó, e posso calcular um desvio padrão também? Das médias? Posso, né? Se eu calculei, ó, se eu vim cá e calculei a média, eu posso vir cá e calcular o desvio padrão também, né? Vamos calcular aqui o desvio padrão. Agora eu não lembro qual que é o desvio padrão que a gente calcula. Acho que é esse aqui, ó. Aí, ó, eu posso calcular o desvio padrão, ó, deu 2,45, né? Se precisar, a gente calcula o desvio padrão também, não calcula não? Sim. Tranquilo também, né? Só calcular a média, fazer as diferenças dos valores pela média, elevar ao quadrado, somar e dividir pelo número de elementos, né? É assim que a gente calcula o desvio padrão. E depois tira a raiz, que aí a gente vai calcular, na verdade, a variância, se for assim. Mas deu aqui, ó, 2,45. Esse é o desvio padrão. Então, beleza. Continuando aqui, ó. Então, o conjunto das médias amostrais forma uma série de médias, sobre a qual podemos calcular uma média, foi o que nós fizemos, e um desvio padrão. A variabilidade nos valores das diversas médias amostrais dá origem a uma distribuição de frequência, que terá uma média das médias e um desvio padrão da variância das médias em torno da média das médias. É isso que nós fizemos agora, né? Eu calculei um desvio padrão das médias e a média das médias, né? Foi isso que eu fiz aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Mesma coisa, que isso aqui é das médias, né?
Então, assim, na hora que você lê, realmente fica meio confuso, mas na hora que você coloca, não, o que nós fizemos foi calcular a média e o desvio padrão das médias. Pronto, é isso. Isso que nós fizemos. Numa situação hipotética de idade dos alunos aqui, ó, né? Vamos lá. O que é uma distribuição amostral? É a distribuição de frequências das médias amostrais. É isso. A gente sabe o que é uma distribuição de frequência. A gente já viu isso várias vezes aqui, né? Quantas vezes que determinado valor acontece, né? Essa é a distribuição amostral. Ela é uma distribuição de frequência das médias amostrais. Então, ó, o enunciado do capítulo são distribuições amostrais. Então, o que é uma distribuição amostral? É a distribuição de frequência das médias amostrais. Cada média amostral é chamada de estatística. É uma variável aleatória representada por... Aqui, ó, ficou errado na apostila, mas é esse x barrado aqui, ó, x com uma barra superior. Ele veio para cá, mas na verdade era para ele estar aqui, ó. Tá? Ele desceu aqui, não, é um erro de formatação da apostila. Então, cada média amostral, ela, que a gente chama de estatística, é uma variável aleatória representada por o x barrado. O erro padrão é o desvio padrão da distribuição amostral, né? Sendo representado pela letra grega sigma, né? Essa letrazinha aqui, ó, chama sigma. A média da população, representada por mu aqui, né? É um parâmetro, enquanto o parâmetro desvio padrão da população é representado por sigma. Ele está querendo dizer que a média da população, que é representada por esse cara, é um parâmetro, enquanto que o desvio padrão da população também é representado por sigma. Na inferência estatística, os parâmetros da população, que é a média e o desvio padrão, serão considerados conhecidos. Na verdade, esses parâmetros não são conhecidos, mas essa premissa é útil para o entendimento do conceito da distribuição amostral. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 10 grupos, aí aqui ele dá um outro exemplo. Então, eu dei esse exemplo das turmas de administração. Isso aqui são as idades, né? E agora o livro vai dar um outro exemplo. Aqui, ó, ele faz o seguinte. Ele está considerando 10 grupos de entrevistadores. Então, eu tenho 10 grupos, os quais têm como tarefa calcular a média da renda familiar mensal de 50 famílias que vivem em um determinado bairro da cidade. Como todos os grupos levantam dados no mesmo bairro, ao concluírem a tarefa, estes entrevistadores terão formado uma série de 10 médias amostrais. Sim ou não? Concordam? Vou explicar em outras palavras aqui o que é o experimento. Eu tenho entrevistadores e eu separei eles em grupos de 10 pessoas. Esses entrevistadores vai bater na casa da pessoa e vai perguntar qual que é a renda familiar. Né? Então, aqui nessa casa aqui, a renda familiar ela é de R$2.000. Na outra casa, a renda familiar é de R$5.000, R$4.000, beleza. Cada grupo vai perguntar para 50 famílias. Certo?
Então, beleza. Depois eu vou fazer a média de cada grupo das 50 famílias. E aí eu vou ter 10 médias amostrais, que eu identifico como sendo x1 barrado, x2 barrado, x3 barrado, até chegar em x10 barrado. Né? Essa é a identificação. Estas 10 médias amostrais, calculadas pelos entrevistadores, a gente chama de estatísticas, né? Uma estatística. Quais são as estatísticas? Né? É uma medida descritiva, né? Pode ser uma medida de posição. Isso a gente está chamando de estatística. Então, vou ter 10 médias amostrais. Uma média para cada grupo. Cada grupo entrevistou 50 pessoas. Eu vou tirar a média das 50 pessoas e eu vou ter uma média por grupo, então eu vou ter 10 médias amostrais. É de se esperar que os 10 valores das médias amostrais sejam, em sua maioria, diferentes. Com certeza. Cada grupo vai pesquisar 50 famílias, né? Ele vai pegando as médias ali, acaba que realmente vai ser diferente. Os valores das médias amostrais poderão ser diferentes do valor da média da população. Sim, pode ser. Eu não sei, né? Para as 10 médias amostrais, podemos formar uma série e calcular sua média e desvio padrão. Mesma coisinha que nós fizemos aqui. O que muda? Aqui são famílias, ao invés de ser 10, a amostra é do tamanho 50, né? Eu estou pegando a renda por família. Seria mais ou menos assim, ó, se eu fosse coletar esses dados, né? Eu teria aqui o grupo 1, né? O grupo 2, ó, nesse exemplo, né? O grupo 3, até chegar no grupo 10, né? Beleza. Aí cada um desses caras entrevistou 50 famílias. Vamos pegar que esse é um bairro de classe, vamos colocar aqui, classe baixa, né? Então, eu vou gerar números aqui, ó, de renda familiar, que varia de R$ 500 até R$ 3.000, né? Vou colocar como se fosse assim, na minha análise aqui, situação hipotética, né? Então, aqui é de 500 a R$ 3.000, a renda familiar, né? Então, ó, beleza. Agora eu vou gerar, ó, 50, né? Para gerar 50, então eu vou até o 51 aqui, na verdade. Opa, passei, tá muito rápido. Isso, ó, agora eu tenho 51 valores, né? E vou gerar números aleatórios aqui para esse cara aqui também. Aqui gente, observe que eu estou montando a minha amostra, né? Eu estou, na verdade, gerando números fictícios aqui, né? Hipotéticos. Mas baseia aqui, né? Dá para ter uma noção, ó. Aí, ó, os dados foram gerados, né? Se você observar no grupo 1 aqui, eu tenho 50 dados. Grupo 2, a mesma coisa, e assim por diante. Agora eu vou copiar esses dados aqui, ó, colocar em outra planilha aqui, para eles não mudarem mais, né? A última vez que eles mudou foi agora. Agora eles não vão mudar mais. Então tá aí os meus dados. Agora, cada um aqui desses grupos vai ter uma média, né? Olha lá, ó. Ó, aqui já deu R$ 1.795. Aqui já deu 1.895. Tá vendo? Agora, beleza. Aí agora eu vou tirar uma média das médias, né? Para o nosso exemplo aqui, ó.
Essa foi a média. Agora eu vou calcular a média das médias. Então, vai ser a soma, né? Pode usar a fórmula aqui do Excel. Eu acho que agora a gente já pode usar, porque a gente já sabe calcular a média, né? Então, ó, deu média de 1.765,24, né? É isso que nós fizemos. Então, ó, eu tenho cada grupo de entrevistadores, eu tenho as rendas familiares de 50 casas, calculei a média, fiz isso para o grupo 2 também foi em outro quarteirão do bairro, né? O grupo 3 foi em outro lugar do bairro, foi indo e calculando as médias, ó. Aí até que eu cheguei na média das médias que deu 17,65,24, e eu também tenho desvio padrão, né? Que aí ele deu de R$ 73,44. Esse foi o desvio padrão calculado. Ó, média de desvio padrão. Só que essa média é uma média das médias amostrais. É isso que é importante a gente ter em mente. Continuando. Então, nós fizemos isso aqui tudo, ó. Aí ele colocou aqui, ó, é de se esperar que os 10 valores das médias amostrais sejam, em sua maioria, diferentes. Ó. Todos são diferentes. Ó. Os valores das médias amostrais poderão ser diferentes do valor da média da população. Sim, poderão. Para as 10 médias amostrais, podemos formar uma série e calcular sua média e seu desvio padrão. Foi o que nós fizemos. Nós calculamos a série aqui embaixo, calculamos a média e o desvio padrão. Então, aqui, ó, é a série, né? No caso aqui na horizontal, aqui a média e aqui o desvio padrão, né? Lembrando que essa média é a média das médias, né? Então, aqui está a série, a média e o desvio padrão. Representação deles aí. Beleza. Devido ao fato de o valor da média amostral ser uma variável, podemos obter uma distribuição amostral das médias. Logo, os valores das médias amostrais têm a sua própria distribuição de frequência. Sim. Se os outros 10 grupos de entrevistadores fizerem novas amostragens nesse mesmo bairro, em domicílios selecionados ao acaso, ou seja, usando aquela técnica de amostragem, né, teremos novos valores de médias amostrais, em geral, diferentes dos valores obtidos pelos 10 grupos anteriores. O que eu quero dizer? Que se eu fizer isso aqui de novo, né, esse mesmo experimento aqui de novo, né, eu vou ter outros valores de médias amostrais, consequentemente, eu vou ter outra média e outro desvio padrão. Cada média amostral é uma estatística, sendo também uma variável aleatória que possui uma distribuição de frequência com um valor próprio de média e desvio padrão. Pronto. Então, em resumo, o exemplo 1, ele é igual ao exemplo primeiro aqui, o exemplo 0 que eu dei, que era das turmas de administração. Né? Então, é isso. Isso que é uma distribuição, né, amostral. É isso. Então, é a distribuição de frequência das médias amostrais. À medida que o tamanho da amostra... vamos lá, teorema do limite central. À medida que o tamanho da amostra aumenta, a distribuição de frequência das médias amostrais tende a se aproximar cada vez da distribuição normal.
O que é uma distribuição normal? Uma distribuição normal, aí eu vou mostrar para vocês o que é a distribuição normal. É um capítulo que eu falei que a gente ia consultá-lo aqui, ó, que é anteriormente, que ele mostra o que é uma distribuição normal. Ó, a distribuição normal é um gráfico desta forma aqui, ó, que é nessa forma desse sino aqui, tá? Uma das propriedades das distribuições normais é a assimetria da curva, como pode ser visto na figura 1. Aqui, ó. Eu tenho uma simetria. Isso aqui é uma distribuição de frequência com a curva normal, né? Isso aqui é uma distribuição de frequência com a curva normal. A curva é simétrica em relação à média da população. A variável aleatória x pode assumir todo e qualquer valor real. A representação gráfica da distribuição normal é uma curva em forma de sino, simétrica em torno da média, e que recebe o nome de curva normal, ou de Gauss, o nome dessa curva. A área total delimitada pela curva e pelo eixo das abscistas é 1, essa é a área dela, aqui ó, a área dela é 1. A curva normal é assintótica em relação ao eixo das abscistas, isto é, aproxima-se indefinidamente do eixo das abscissas, sem contudo alcançá-lo. Ele não alcança o eixo das abscissas aqui, ó, mas ele se aproxima, e a curva normal é assintótica em relação ao eixo das abscissas, né? Ele se aproxima indefinidamente. Mas, em linhas gerais, é isso que é uma distribuição normal. Os dados, eles estão... O que quer dizer uma distribuição normal, né? Vamos entender aqui. Ó, o que é uma distribuição de frequência? Frequência é a quantidade de vezes que ocorre. Aqui, nesse caso, está representado por esse f de x aqui, tá? E o outro eixo é o dado, né? Ah, não, então o valor tal ocorre 5 vezes, o valor tal ocorre 4 vezes, e eu vou plotando isso aqui, né? Eu vou plotando os dados aqui, né? Aleatoriamente, ó, né? É isso que é a distribuição normal. Aí, essa frequência, a maioria dos dados, que ele quer dizer aqui, ó, a maioria dos dados, eles estão em torno da média. É isso que quer dizer uma distribuição normal. O que eu vou fazer? Eu vou trazer na próxima aula o cálculo da distribuição normal, para explicar para vocês o que é a distribuição normal. E aí eu vou voltar aqui, depois que eu explicar a distribuição normal, para não ficar tão cansativo, eu vou voltar aqui e explicar para vocês a parte relacionada ao teorema central aqui, que eu comecei explicando hoje, tá? E aí eu retomo essa parte do teorema do limite central, porque aqui cita a distribuição normal. Então, eu vou explicar para vocês na próxima aula a distribuição normal, e aí depois eu continuo com a explicação do teorema central. Eu acho que vale a pena, né, eu explicar o que é essa distribuição normal para vocês. Depois a gente volta aqui para a questão do teorema do limite central, tá? Mas, por enquanto, para a aula de hoje, para não ficar tão pesado, vocês têm que saber só até aqui, ó, distribuições
amostrais, que é o que a gente fez nesses dois exemplos aqui. Repetindo o que a gente fez. Nesse primeiro exemplo, eu simulei, utilizando a função aleatória do Excel, idades dos alunos de 8 turmas do Instituto Federal. Em cada turma, eu coletei a idade de 10 alunos e calculei a média para cada idade. Depois, o que eu fiz? Gerei uma série. Essa série, eu calculei a média da série e o desvio padrão da série. Isso que eu fiz. E no outro exemplo, isso aqui representa grupos de entrevistadores que entrevistaram 50 famílias. Então, eu tenho a renda familiar de 50 famílias nesse primeiro grupo, no segundo grupo, no terceiro grupo e assim por diante até o 10º grupo. Então, eu tenho 10 médias amostrais de renda familiar, né, de cada grupo. Né? São 10 grupos. Depois, eu calculei a média e o desvio padrão. Em relação às planilhas, vocês entenderam? Ficou claro, Viviane e Sueli? Sim. Beleza. Então, aí na próxima aula, eu vou explicar para vocês o teorema do limite central aqui. E para explicar o teorema do limite central, eu vou explicar para vocês o que é a distribuição normal. Então, eu vou explicar primeiro o que é a distribuição normal e depois venho para o teorema central. Tudo bem? Tudo. Sim, beleza. Beleza? E aí vai ficar claro, que aí eu vou explicar o teorema central, né? E depois vou explicar para vocês, para finalizar aqui, o efeito do tamanho da amostra sobre a distribuição amostral, que não é muita coisa, então só tem essa questão do teorema central, que eu vou explicar primeiro o que é a distribuição amostral, ou a distribuição normal. Explica a distribuição normal, dou um exemplo dela, né, de uma variável que segue a distribuição normal, e aí a gente explica o teorema do limite central. Beleza? Para não ficar tão cansativa a nossa aula aí, né? Ainda mais que hoje alguns alunos não puderam vir, normalmente tem mais gente. O que aconteceu? Eu acho que você está tentando fazer uma prova. Ah, está tendo prova, entendi. Não, até bom, então, que eu não avanço muito, e aí quem vier na próxima semana não vai perder, na quinta-feira, não vai perder muita coisa, né? Beleza, gente? Beleza, boa noite. Então tá, eu vou encerrar a apresentação aqui. Quem tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição de vocês. Tá bom. Boa noite.